vai florescer, vai florescer. O ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Oi, querida, minha florzinha. A minha florzinha fiel do meu jardim. Boa tarde, Ubirane. Boa tarde também, seja muito bem-vindo. Tem as florzinhas, as rosinhas e os cravos do jardim aqui, do Florescer a Vida. Muito bom ter vocês aqui nesse papo. Dá um tempinho para ver quem mais chega. Boa tarde, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos. Vai florescer. Boa tarde. Quem trouxe o cafezinho? Combinado do nosso papo. Estamos à distância, mas a gente pode tomar um cafezinho juntos aqui nesse domingo, todo dia nesse bate-horário. Tomar um bate-café. Então, nosso encontro, nosso papo, flor e café. Fé. Já deu os 5 minutinhos aqui. Quase lá, os 5 minutinhos. O tema hoje, o tema que eu trago para compartilhar com vocês é sobre foco. Falta de foco, às vezes falta de disposição, de energia. O que pode estar conectado, né? Essas duas variáveis, né? Da nossa vida, foco e energia, né? Que elas podem ter aí em comum, né? Ou que estar em um que leva a também manifestar o outro. E aí eu vou aprofundar um pouquinho, né? Um pouquinho nesse tema para um olhar mais, uma visão mais sistêmica, holística da vida de que somos, né? Como um ser espiritual. Então, há uma visão também mais holística e espiritual desse tema. Oi, Vitor, seja muito bem-vindo. Boa tarde aqui para o Papo, Flor e Café. Mais um cravinho que chegou aí no jardim. Só mais um minutinho para eu ver quem chega mais. Vai florescer, vai florescer. Tragam seus cafezinhos sempre nesse encontro, nosso papo, né? Flor e café. Pra gente tomar junto, mesmo à distância, mas ter um momento, né? De compartilhar, de conversar, de descontração, de poder trocar ideias, né? Isso aí. Já deu os 5 minutinhos, então bora começar. Já vou interromper aqui. Compartilhando agora também, abrindo a live no YouTube também, quem quiser assistir pelo YouTube. E também já acessar o meu canal lá, tá? Deciane Moura, do canal Florescer a Vida. Lá também tem umas playlists de todas essas nossas lives que eu faço aqui. Do papo da estação da Florescer a Consciência, essa consciência espiritual, sistêmica, holística, do ser que somos, né? Também tem a nosso vídeo, né, que é os nossos encontros para os centros energéticos, que eu estou aprofundando um pouquinho, né, sobre cada um, a importância da gente ter ele sempre em harmonia e sintonia com a energia, né, que supre, que é o que fornece toda a nossa energia, né, que é o que a gente vai até falar um pouco hoje também desse tema. E também desse papo para eu compartilhar coisas do dia a dia, como a gente pode perceber em coisas simples, mas de detalhes do dia a dia, para que a gente possa viver na prática, na vivência, vivendo a vida, que a gente vai aprender a vivê-la, certo? Então, como colocar essas coisas que a gente... hoje o mundo, muita informação, né? Então, como que a gente pode pegar todas as informações, esses conhecimentos e aplicar na prática, no nosso dia a dia,
né? Para que realmente a gente viva a vida com mais otimização dos recursos e tudo, né? Que a gente tem. Então, esse momento aqui, nesse domingo, o papo, flor e café, seria para isso, para esse transbordar, para essa percepção da simplicidade mesmo dos detalhes da vida, para a gente perceber e a gente logo agir nisso, tá certo? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Deciane Moura, eu sou mentora de mulheres para um despertar da consciência espiritual, onde a gente vai libertar dentro de uma vivência, usar com práticas, né, para libertar, desassociar essa consciência atual de padrões e crenças limitantes, né, de dor e sofrimento, para que então possa, né, essas mulheres, né, criarem a vida que tanto desejam, essa vida, né, que experienciá-la com mais alegria, com mais ousadia, autenticidade, com mais felicidade, né, e facilidade. Então, sou mentora de mulheres para esse despertar dessa consciência, para que elas possam despertar esse ser divino, essa rainha que já habita nela, certo? De cada uma. Deixa eu fechar aqui a janela de um WhatsApp meu, que tá aberto e tá fazendo ok. Pronto. Nosso tema hoje então, falta de foco, ou uma desassociação, né? Uma distorção do foco, que também, consequentemente, alimenta uma falta de energia, uma falta de disposição, certo? Bom, antes de tudo, eu vou aprofundar nesse tema aqui com vocês, e eu queria saber aqui, quem já ouviu falar que a gente tem mais de um corpo? Que a gente não tem só esse corpo aqui físico, que a gente vê, que a gente, né, que a gente arruma, que a gente passa perfume, que a gente é vaidoso, né, que tá sempre cabelo arrumado, né? Então, quem já ouviu falar que a gente tem mais de um corpo? Corpos além desse físico que a gente percebe com os nossos 5 sentidos, né? Bom, para quem ainda não sabia, eu vou contar que a gente tem ali, que a gente conhece bem, né, que um grupo, né, de pessoas, de espiritualistas, já conseguiram catalogar, digamos assim, organizar, que temos ali 7 corpos. Temos, parece que mais de 7 corpos, né? 9, mas além desses 7, são corpos que a gente ainda não conhece muito bem, certo? Então, a gente se limita a falar que temos 7 corpos, certo? E por que eu vou falar? Além, para falar de foco e dessa falta de foco, dessa falta de disposição e energia, por que eu preciso falar além desses corpos, né? Se a minha falta de energia é nesse corpo físico, né? Que é aquela preguiça, parece que a pessoa dorme, parece que não é suficiente nunca, né? Então, falar que a gente, muitas das vezes, quando a gente tá nesse ritmo, nesse padrão de parece que não tem clareza, objetividade, não tem foco em tarefas, né, ali em um objetivo claro e bem definido de uma tarefa, e você começar, e você levar até o final, e parece que falta disposição, falta energia. Muitas das vezes a gente vai pensar que essa falta de energia, que essa falta de foco para poder dar continuidade e persistir naquela tarefa, naquela atividade, por um certo tempo necessário para fazê-lo ser concluído, a gente vai pensar que é falta de energia nesse corpo físico, né? Eu tô sem energia, às vezes sem disposição para fazer aquilo que quer fazer, né? Não tem energia e disposição para fazer o que precisa ser feito, que é aquilo que vai levar a pessoa
até o objetivo, o seu desejo, né? Que tem, assim, genuíno. E aí, muitas das vezes a gente pensa que essa falta de energia é do corpo físico, tô cansado. E aí vai até lá, dorme, né? Muitas horas, assim, até 3 horas no meio de uma tarde. Ou então dormiu bem a noite toda, 8 horas, mas acorda e parece que continua cansado, quer continuar dormindo, estender aí a noite, né? O seu período de sono. E ainda parece que continua o corpo cansado, né? E aí, por isso que eu vou aprofundar um pouco, que essa falta de foco e energia, ela, na maioria das vezes, ela não está nesse corpo físico. Não é inerente essa falta de energia desse corpo físico. E aí eu vou te contar uma coisinha que é assim. Basicamente, a nossa energia, certo? Para sustentar a nossa vida aqui, basicamente, ela não é suprida da energia dos alimentos. Sabia disso? Que a maior porcentagem da energia de que sustenta a nossa vida aqui, nessa experiência humana, não vem somente da energia dos alimentos, que a gente canaliza a energia dos alimentos, né, processa, absorve, né, elimina algumas coisas, né, o que não é necessário, e é isso que vai suprir? Só? E aí? Porque até o que explicaria, né, pessoas que passam longos dias, né, às vezes com fome, não se alimentando, não se nutrindo direito, né, conseguem então viver ainda, arrastando dias e dias de vida, se elas não têm ali o suprimento de energia calórica necessária para um corpo plenamente saudável, né? Como que ainda mantém a vida, né? Então, assim, a nossa vida, ela não só é sustentada nessa experiência humana através da energia dos alimentos, e sim através da canalização e absorção da energia telúrica, que é uma energia vital cósmica. E por isso eu vou ter que explicar um pouquinho de quando a gente fala de falta de foco, aí tem um monte de metodologia, né, para foco, procrastinação, para isso, aquilo e aquilo outro. Só que se a gente não conhecer de espiritualidade, do sistema humano, holístico, a gente vai só rodar só pela força do braço, tentando contornar, tentando converter, adaptar as coisas aqui no plano da matéria, no plano físico. Sendo que o que está acontecendo é um movimento, uma dinâmica de dar e receber, de troca, bem sutil, bem antes, em planos mais sutil do que o plano físico, né? Então, eu vou dizer aqui que, basicamente, assim, o que a gente pode conversar hoje é que temos 7 corpos, certo? Então, é o corpo físico, esse. Acima desse, antes desse corpo físico se manifestar, tem um mapa que se chama um duplo etérico, que é um corpo parecido com esse, nesse formatinho, sabe? Sem que ele não tá materializado. Então, eu chamo o corpo etérico, o duplo etérico. Antes desse, tem um corpo astral, que é o corpo das nossas emoções. Então, tudo que a gente vai sentir de emoções, experimentar de emoções aqui, é esse corpo emocional que ele administra isso. O corpo astral, ou das emoções. Antes das emoções, tem o corpo mental. E aí que ele é subdividido em um mental inferior e um mental superior. E depois,
acima ainda, né, que eu já falei, tem o corpo físico, que foi o último a ser formado, foi esse corpo. Antes de chegar nesse, veio um outro, o corpo físico, então o duplo etérico, depois um corpo astral, depois um corpo mental inferior, mental superior. Acima desse mental superior tem o búdico e acima o átmico, certo? Então, assim, basicamente, desse mental inferior para baixo, que ele vai se condensando, até chegar nesse corpo físico, esses são o corpo que rege aqui os nossos padrões, assim, nossas crenças, nossa personalidade. Que a personalidade é aquilo que a gente está receptivo a captar de sinais de percepção para interpretar, dar significado, né, que é um valor, um peso, um julgamento, é o nosso significado, um significado que a gente dá sobre todas as coisas. Todas as coisas, elas são neutras, são vazias e sem forma, até que um observador perceba e dê um significado. E aí acaba que faz um julgamento, que quando eu dou significado, eu limito ao meu significado, certo? Então, quando a gente faz esse movimento de dar significado às coisas, pessoas, situações, circunstâncias, a gente está meio que se personificando, criando a nossa personalidade, o nosso jeito de perceber a vida, o mundo, e, consequentemente, vai ser o nosso jeito de sentir o mundo, de emocionar com as coisas ou não, né? Então, assim, a nossa experiência humana, basicamente para administrar, seria isso. Nosso mental inferior, como a gente vai interpretar, como a gente vai pensar sobre as coisas, né? O pensamento. Depois, como a gente vai sentir esse pensamento, que vai dar uma resposta emocional, né? E desse emocional, a gente vai alimentar vai alimentar esse duplo etérico. Que aí esse duplo etérico, que é o que faz essa conexão com essa energia cósmica vital, é ele que faz essas interligações para saber do que vai transferir para o corpo físico, de que modulação de energia, né? Já que eu emocionei, que característica, que natureza, que qualidade de emoção é essa que eu sinto e sustento, que então eu vou ter que comunicar esse duplo etérico para então ele captar, canalizar essa energia cósmica, né, vital, e então alimentar o corpo físico, certo? Então, assim, a gente tem que adentrar nesse assunto desses corpos que a gente tem além desse corpo físico, porque muitas das vezes, então, o que está acontecendo, a dinâmica, o movimento da nossa vida, de a gente estar sem foco, da gente estar com o foco distorcido, eu quero uma coisa, mas quando eu percebo, eu estou tomando comportamentos, eu estou fazendo escolhas totalmente desconectos com aquilo da onde eu quero chegar, né? Por exemplo, se eu quero fazer uma viagem de A até a B, né? De A até B, meu destino, então eu tenho que buscar conhecer o mapa, que percurso que me leva de A para B. Se eu começar a olhar para outras coisas que não vai me levar para esse destino, um outro caminho, vai misturar vou chegar em B, porque vai estar tudo desconecto, né? Então, olá, seja bem-vinda, Betânia, muito bem-vinda, graça e paz, uma honra tê-la aqui. Hoje o tema é para falar sobre falta de foco, né? Uma distorção de foco, falta de energia, certo? Então, eu tô falando que para a gente entender muitas das vezes por que tá faltando foco, por que tá faltando disposição e energia, não basta a gente só aplicar métodos para foco, para isso, para procrastinação, tarará. Tem que entender o que está acontecendo dentro das crenças, dentro dos padrões de pensamentos, de emoções, de sentimentos.
Porque é isso, certo? Que pode estar, então, desconectando o teu corpo físico de se nutrir com a energia realmente de sustentação da vida, que é a energia telúrica, a energia vital, a energia cósmica, certo? Então, basicamente assim, é esse corpo que basicamente nutre a nossa vida. Não se resume a sustentação da nossa matéria, do nosso corpo, com o nosso alimento. E aí é que está uma passagem, assim, de plena sabedoria, que quando diz assim, nem só do pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem. Quem já ouviu essa passagem? Nem só de pão viverá o homem. E ainda tem a outra que é nem só de pão viverá o homem, né? E que a cada dia, né, o seu pão. Vou entrar assim nesse assunto. Por quê? Porque basicamente o que a gente se alimenta, que a gente dá de substância, de nutrientes, né, para o nosso corpo, representa 10% da manutenção da nossa vida, da manutenção e sustentação da nossa vida, dessa experiência humana aqui nesse corpo físico. 90%, essa energia, esse nutriente que sustenta a vida, vem dessa capacidade e competência do corpo de receber da energia da vida. Porque o que existe é a vida, ela é uma energia. E de onde vem essa energia da vida, essa energia? É essa energia de vida que supre 90% que está mantendo a nossa vida. E aí, quando a gente não está bem associado, harmonizado com os princípios, os valores que regem essa energia dessa vida, a gente deixa de receber nutriente dela. Se desconecta, desaterra dessa energia, de receber desse nutriente de vida. E aí, é o que acontece, que você para de receber, de perceber da tua intuição, desse mental superior, dessa parte essência divina tua, aquela intuição, aquela orientação, aquele discernimento, para você ter foco no que realmente vai te levar para uma vida de maior contribuição, de maior cooperação para você e além de você. E vai também te suprir com mais energia cósmica. Porque quanto mais alinhado você tá, mais você vai receber. E parece que vem aquela energia, vem aquela disposição que você parece que quando estava esgotando, cansado, do nada, vem um renovo, uma energia, um suspiro novo de vida, que você tem mais um pouquinho de gás, e você persiste mais, e você vai mais longe, você avança mais. E é justamente sobre isso. Então, quando a gente está em padrões de pensamentos, que são esses padrões, crenças limitantes, acontece algo, né, e não consegue ter habilidade, ter desenvoltura, desenvolvimento, equilíbrio para você transmutar, ressignificar as coisas que acontecem, os fatos, as circunstâncias, o contexto, você não consegue logo transmutar isso, e você fica dia após dia, dormindo e acordando, pensando naquele problema, naquela frustração, naquela decepção, naquela agonia, naquela raiva, naquele descontentamento, naquela contrariedade. Então, ficar repetindo dia após dia, dormindo com essas contrariedades, com esses formas de pensamento, né? Porque um contexto acontece na sua vida e te leva a ter uma forma, né?
um padrão de pensamento sobre aquilo, que não foi instalado naquele momento, bem antes. Você só continua repetindo. E aí, quanto mais você repete e você se mantém fixos com essas formas de pensamento fixas, essas ideias fixas sobre as coisas, ideias absolutas sobre tudo, você simplesmente desconecta do corpo físico de receber da energia vital. E aí falta disposição, falta energia. E aí você, com aquela fraqueza, tem logo fraqueza no corpo, uma moleza, uma falta de disposição, parece que é uma preguiça, parece que é um sono, parece que tem alguma coisa estranha. Eu não estou falando aqui que é, por exemplo, uma coisa que é fora do seu normal. Por exemplo, você no dia da semana você fez uma viagem longa e aí você realmente ficou cansado. Não dormiu direito, não pôde se alimentar direito. Isso aí é racional, é lógico. É uma coisa fora do comum. O que eu estou falando aqui é falta de disposição e energia que vem se arrastando no seu modo de viver por muito tempo já. Não é uma coisa que foi pontual na tua vida. Fez uma viagem, fez uma competição, foi para um torneio de corrida, lógico que seu corpo foi exposto a uma grande... como é que é? Foi exposto a uma grande recrutamento de energia. Então, realmente, ele se desvitalizou naquele contexto lá, que você escolheu passar por aquilo. Mas não, é dentro de um contexto que você vem há muito tempo já assim, nesse ritmo. Há muito tempo dentro desse cenário, nesse ritmo de indisposição, de falta de energia, de meio que preguiça, moleza, sono, dorme, parece que nunca vem um renovo, um suspiro, sabe, de um ânimo a mais, de uma ousadia, de uma sacada de como conduzir ali aquele desejo do coração, mas não, falta clareza, falta objetividade. Estou falando nesse sentido, certo? Então, são esses pensamentos de padrões e crenças limitantes, né, que geram pensamentos desassociados da tua verdadeira identidade, do teu verdadeiro ser. Então, você fica com o teu foco, a tua atenção nos contextos de problema. Tá com foco no problema. Do contexto da vida, de uma frustração, de uma contrariedade, de uma decepção, e aí vai startar essas emoções congruentes a esses pensamentos, certo? E sentimentos, às vezes uma depressão, às vezes uma ansiedade, às vezes uma tristeza, né? Às vezes um desânimo, né? Um desânimo. E é isso que desconecta de receber da energia da vida, porque você não está em ressonância harmônica, construtiva para receber mais dela. E aí, como você não está nessa sintonia para receber mais de energia da vida, é por isso que você está sentindo todo esse rebote no seu corpo. E aí é por isso que você não consegue se conectar com o teu ser divino, a tua rainha que já habita aí em você, que tem toda a sabedoria para desenrolar a tua vida, certo? E aí você fica realmente sem foco, sem objetividade e clareza, de tomar uma rota, um direcionamento e seguindo isso. Uma meta engajada com os teus recursos atuais, né? Nada além, nada aquém, mas no justo recurso que você tem, que você pode agora estar começando a traçar esse crescimento na sua vida, certo? Não está em sintonia para receber da vida. Porque emoções desassociadas da vida, da substância da vida, você não vai receber da vida esse nutriente, essa energia, esse discernimento, a sabedoria, pela intuição do que ela tem para te dar. E por isso, muitas das vezes,
Muitas pessoas estão vivendo suas vidas em multitarefas, fazendo mil e uma coisa, mas parece, na sensação do corpo, na experiência do corpo, parece que não está indo para algum lugar, que não está fazendo sentido, que não está gerando realização, sentimento de realização, de vida, de plenitude. Porque está envolvido em distrações, em multidisciplinas, em multitarefas, em multiatividades, mas que não são nada delas alinhadas com o que tu vai te realizar. Certo? Simplesmente porque a pessoa ela não está recebendo da energia da vida. Ela não está recebendo informações e intuições da essência divina dela. Por esses padrões e essas crenças limitantes que a fazem manter e sustentar esses pensamentos repetitivos e com foco distorcido, o foco dela desassociado da verdade dela. O foco está no problema, nas frustrações, nos problemas da vida, na escassez da vida, nas contrariedades, nas decepções, certo? Então, é isso que vai minar todo o foco da pessoa, a objetividade, para ela ter resultados, realizações, sentimento, percepção no corpo de realização de vida e plenitude de vida. E aí eu vou trazer para vocês aqui um caso até, por exemplo. Então, Desce, diante dos contextos, né, da vida, de frustração, então, como não dar importância a esses fatos que vão acontecer nesses contextos? Aí eu vou trazer para vocês um caso, né, que eu não sei se é real, mas é o que conta, que é sobre Thomas Edison. Não sei se vocês já ouviram falar sobre uma carta que um professor de Thomas Edison, ele entrega a Thomas Edison para quando ele chegasse em casa, entregasse à mãe. E aí eu até separei aqui, eu vou ler para vocês, que é assim. Ai, cadê? Peraí. Deixa eu levantar aqui. Carta do professor de Thomas Edison para a mãe. Certo dia, Thomas Edison chegou em casa com um bilhete para sua mãe. E ele disse: Mãe, meu professor me deu este papel para entregar apenas à senhora. Então a mãe começa a ler, né, a carta, e os olhos da mãe lacrimejavam ao ler a carta. E resolveu então ler a carta em voz alta para o seu filho. E aí ela leu assim: seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesma. Essa foi a carta, a forma que a mãe leu a carta que o Thomas Edison entregou a ela, né? Que tinha sido enviada pelo professor dele, da escola dele. Depois de muitos anos, Thomas Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Após o falecimento de sua mãe, resolveu arrumar a casa quando viu um papel dobrado no canto de uma gaveta. Ele pegou e abriu. Para sua surpresa, era a antiga carta que seu professor havia mandado à sua mãe. Porém, o conteúdo era outro. Era tudo diferente de como a mãe dele tinha lido anos atrás. Dizia assim, quando ele leu: seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola. Edison chorou durante horas e então escreveu em seu diário. Ai, tô arrepiando. Thomas Edison era uma criança confusa, mas, graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Olha isso, que lindo! Que sabedoria dessa mulher! Então, é sobre isso. O que eu quero dizer com a leitura, né? A exemplificação aqui dessa carta é que, muitas das vezes, os fatos, eles são inevitáveis na nossa vida. As coisas vão acontecer, coisas acontecem o tempo todo. Quase que eu bati aqui no café, aproveitar e tomar mais um pouquinho de café.
Depois dessa carta é linda, eu me emociono quando eu leio essa carta até hoje. Então, assim, coisas acontecem. Coisas acontecem o tempo todo e a gente não tem controle sobre as coisas que acontecem. A gente tem controle sobre como a gente vai pensar, perceber sobre as coisas. A gente só tem controle o significado que a gente vai dar para as coisas e como a gente vai, então, sentir sobre isso, o contexto, para saber qual a resposta que a gente vai dar do nosso emocional. E aí essa mulher, aconteceu que para ela aconteceu esse fato. Uma carta chegou na mão dela, isso foi inevitável. Ela não pôde evitar que o professor mandasse uma carta para ela com aquele conteúdo. Isso foi inevitável. Chegou aquela carta com aquele conteúdo da forma que estava escrita. Só que ela, imediatamente, ela teve o poder de escolher que significado ela ia dar à carta. Como que ela ia olhar para aquela carta e guardar a emoção daquela carta. Essa foi a sacada, a sabedoria, a chave de sabedoria daquela mulher, dessa mulher, que pode ser você. Então, ela leu essa carta e automaticamente ela não escolheu ficar com aquela mensagem. Ela ressignificou e ela verbalizou em voz alta para o filho dela que essa escola era pequena demais para o filho dela, que o filho dela, seu filho é um gênio, essa escola é pequena para o nível do seu filho, não tem professores ao nível dele para ensiná-lo, ensine você mesma. Então ela já ressignificou, transmutou o pensamento dela, ela não ficou na mente dela com o pensamento que foi induzido pelo professor. Ela fez a gestão dos pensamentos dela, do que ela escolheria sentir daquilo e como ela ia guardar essa emoção. Então, foi assim que o filho dela não foi mais essa escola, ela manteve em casa, ela que treinou o filho e o filho se tornou o gênio do século, né? Então, é sobre isso. Os fatos, as coisas vão acontecer na nossa vida, isso vai ser inevitável. Mas, como a gente vai escolher lidar com esse fato? Qual significado a gente vai escolher imprimir nesses fatos? Para a gente alimentar-se deles. Cada vez mais, de forma mais harmônica, sábia, com aquilo que a gente quer viver e criar na nossa vida. Com a vida que a gente deseja criar, experienciar e viver. Certo? Não tá gostosinha a sua vida? Beleza. Não se apega a isso. Não se conforma com isso, se acomoda nisso. Saiba, todo dia você recebe o dom da vida, mais uma oportunidade para você ressignificar isso. E você começar hoje a olhar para você, a buscar esse autoconhecimento. Que padrões são esses? Que crenças são essas que estão limitando a sua vida, que está criando uma vida que você não está totalmente plena e satisfeita? Então é isso. É autoconhecimento para buscar rastrear essas crenças, esses padrões, para ressignificar, dar um novo sentido, um novo significado para esses fatos. E aí sim você se alinhar, se harmonizar com essa energia, esse potencial da vida. Para ter, quando você está alinhado, engajado com o que te deixa realizado, com o teu propósito de vida, com a tua verdadeira identidade, você tem foco, objetividade, você tem clareza, você tem propósito, metas engajadas com as suas capacidades, competências do momento. E aí você vai desenvolvendo e vai crescendo nisso. De glória em glória você vai crescendo nisso. Né? E a energia, a disposição vai vir, e você vai vivendo as coisas e desfrutando com alegria, com leveza, com facilidade, com ousadia, autenticidade. Então é sobre isso. É encontrar acessar essa sabedoria interior, essa tua rainha interior que já habita em você. Ela está o tempo todo tentando se comunicar com você, mas como o nosso foco, a nossa atenção, ela está distorcida, desassociada da verdade, porque a atenção ela está voltada para os problemas e os contextos, que já estão contextualizados, significados com a visão que teve no passado. Então está vivendo mais do mesmo, está vivendo mais de um passado, de uma percepção de um passado. Eu só tenho realmente poder de escolha quando eu escolho dar novos significados todos os dias.
Então, recapitulando, muitas das vezes a energia que nos falta, essa disposição, essa vida, esse bom ânimo de ir para a vida com disposição, com alegria, com leveza, não é só uma má alimentação, não é uma ineficiência do corpo físico, porque, como eu expliquei, nosso corpo físico, o alimento que a gente dá para o nosso corpo físico de nutrientes, de minerais, vitaminas, esses eletrólitos, é o quê? Corresponde somente a 10%. Então, corresponde esse alimento, esses nutrientes, vitaminas, sais, eletrólitos que a gente dá para o nosso corpo, corresponde somente a 10% da manutenção e sustentação da nossa vida, dessa experiência humana. 90% é o que é a nossa capacidade e competência de ressonância harmônica com a energia vital, telúrica, cósmica da vida, de como está as nossas composições de formas, pensamentos e sentimentos alinhados com o que é princípio e valor de vida, da vida. E aí, quanto mais alinhado e congruente com esses princípios e valores dessa energia cósmica vital, mais a gente vai ser nutrido dessa energia de disposição, de clareza e objetividade. Nosso corpo, nossa experiência humana, ela basicamente é sustentada, mantida pela absorção da energia cósmica vital. 10% só é dos alimentos. 10%. Certo? Então, é isso. Falta de foco, de clareza, objetividade, que isso leva também a uma falta de energia, de disposição. Quais crenças, pensamentos repetitivos e emoções, respostas emocionais você tem mantido, que está te fazendo apenas sobreviver e não criar a tua vida que você deseja, a vida que você tem potencial já para viver. Isso é possível pelo autoconhecimento, certo? O aperfeiçoamento humano, que é não fugir dos problemas, das contrariedades da vida, mas você confrontar, não afrontar e ir para a briga. Porque e se posicionando como para a briga na vida também te desconecta de receber da energia da vida. Então é você confrontar, confronte. Porque o poder é seu de ressignificar, de imprimir sentidos novos todos os dias. E como falei aqui, né? Que basta a cada dia o seu pão de cada dia, né? Então a gente querer guardar o pão de ontem para se alimentar hoje, não vai encaixar. Isso é o quê? Às vezes é guardar mágoas, é guardar frustração, falha, incapacidades, é porque eu não consegui completar uma tarefa, eu não atingi o que eu queria. E aí a gente pensa que guarda esse remorso, essa mágoa, esse rancor pro dia seguinte, sabe? Guarda um pedacinho do pão daqui de hoje que eu vivi para amanhã. E aí fica repetindo, aquele mesma forma, pensamento, sentimento, arrastando. Então, para cada dia, basta o seu pão do dia. Então, viver a vida sempre no agora, no presente, com atenção plena, para não estar recaindo nesses padrões repetitivos de crenças e pensamentos, né? Então, é complicado quando não se tem uma habilidade, um desenvolvimento, técnicas, para poder realmente tomar controle, as rédeas da vida e ter gestão desses pensamentos e sentimentos e ressignificar e dar sentidos novos. Mas de supra necessidade, né, para se criar a vida que deseja com mais alegria, autenticidade, com leveza. Porque dentro de cada um de nós existe um ser divino, uma essência divina, que está o tempo todo querendo conversar com a gente. E ainda sobre esse caso do Thomas Edison, eu vou compartilhar com vocês uma leitura, né, que tem aqui, que é desse livro aqui, ó, não sei se vocês conhecem, O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Diz assim, que para dissolver um problema que agora se apresenta muito real na sua vida, para você, tudo o que você deve fazer é remover sua atenção deste problema. Apesar de sua aparente realidade, afaste-se dele em consciência. Então, foi exatamente o que a mãe de Thomas Edison fez.
Diante daquele problema, aquele fato inevitável que aconteceu, que foi a cartinha do professor do Thomas, que enviou falando aquilo sobre o filho dela, aquilo foi um fato inevitável. Mas diante daquele problema, ela decidiu dissolver o problema. Foi o que ela fez? Ela afastou a consciência do que era um problema real, certo? Aparentemente real, e removeu a atenção daquilo. Removeu a atenção, a consciência dela daquilo. E logo, ela não só parou por aí, não só removeu a atenção, a consciência dela sobre o fato, o problema, né, daquela carta, que dizia que o filho dela era incapaz de aprender, né, que era confuso. Ela simplesmente também, ela ressignificou. Ela disse, seu filho é um gênio. Ela leu na mente, ela reescreveu a carta mentalmente. Seu filho é um gênio. Não existe nessa escola professores ao nível da capacidade e competência dele. Então, ensine-o você mesmo. E aí, como ela reescreveu, ela não ficou com a informação que estava escrita na carta. Aconteceu o que aconteceu. O filho dela realmente se tornou um gênio, né, do século. Então é sobre isso. Na nossa vida vão ter problemas, com frustrações, contrariedades, decepções, né? A gente não pode fugir deles. A gente tem que afrontá-los, confrontá-los, ressignificá-los na nossa vida, certo? Porque fazendo isso, tomando a rédea, o poder da própria vida, a gente vai estar suprindo cada vez mais de energia de vida, ter mais disposição, vai vir mais disposição, mais bom ânimo, mais energia, mais autenticidade, mais alegria, facilidade, porque o universo está entendendo que você quer desenvolver-se, o universo está entendendo que você quer aperfeiçoar-se, que você quer aperfeiçoar e se desenvolver humanamente e espiritualmente, ir para um novo nível, avançar, expandir cada vez mais. E aí mais intuição também, você vai estar em conexão com esse teu ser divino. Então, é sobre isso o nosso papo de hoje. Então, a gente tem que se livrar desses padrões de até mesmo mágoas, questões que aconteceram no passado que a gente tem dificuldade de perdoar. E às vezes é inconsciente, a gente nem sabe que está guardando mais isso lá. Traumas de infância. Quantas vezes a estatística fala que a cada 3 mulheres, uma já sofreu algum tipo de abuso, de assédio moral, sexual. A cada 3 mulheres. É uma estatística muito alta. E eu sou uma estatística. Então são traumas que a gente às vezes cala, engole sapo, engole no seco, por muitos anos, e não sabe o quanto que essas mágoas, essas contrações no corpo, nas células, de todos esses traumas, dessas dores, desses sofrimentos que foram se arrastando, que não foram confrontados, que não foram reescritos, ressignificados, aí vai se arrastando, porque está inconsciente, já não está mais na memória superficial, acha que está tudo resolvido, não está. É isso que está bloqueando a tua vida plena, viver a vida, a experiência de vida da tua rainha. É sobre isso. Que não está te permitindo ter disposição, bom ânimo, autenticidade, leveza, alegria para viver a vida que você merece, que você é digna. Então, priorizar-se, se cuidar, se permitir se conhecer sem julgamento, é libertador. Libertar desses padrões de dor e sofrimento, dessas crenças que deixa a gente apenas sobrevivendo a vida e não criando a vida como seres que somos criadores. Tá bom? Então, esse foi o papo de hoje, nosso papo Flor e Café, sobre foco e sobre energia de vida, bom ânimo. Saber que não é sobre só esse corpo, de você ter metas de, não vou então me desligar de tudo que vou me afastar, evitar tudo que me distrai, celular, jogos, amizades, né, e estresses, né, mas muitas das vezes não vai conseguir administrar isso a longo prazo, porque são as crenças lá dentro
que estão te impedindo de receber da vida toda a tua sabedoria de discernimento do teu propósito, da tua identidade, e receber bom ânimo e disposição da vida. Beleza? Então é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês também, conhecer também um pouco mais sobre quem somos, dessa consciência, desse ser holístico, espiritual, que somos além desse corpo. Somos aí um corpo físico, mas também somos um corpo duplo etérico, somos um corpo astral, que são as nossas emoções, somos um corpo mental inferior, mental superior, um corpo búdico, um corpo átmico, que é a nossa centelha divina, a nossa essência divina, que sabe tudo sobre quem somos, o que vivemos, o que já experienciamos, todo o nosso campo informacional, emocional, sentimental, tudo de todos os registros de que a gente já viveu. Então, ele está o tempo todo querendo conversar, entrar em contato com a gente, para que a gente possa renovar a nossa mente, ressignificar. Tá toda aí, tudo tá aí, as respostas que você precisa. E eu, como mentora de mulheres, uma mentora espiritual de mulheres, né, para um despertar dessa consciência espiritual, para se libertar essas mulheres de padrões, de crenças limitantes, de dor e sofrimento, para então caminharmos juntos numa vivência para limpar, desprogramar tudo isso e poder criar a vida que deseja, a vida digna da rainha, dessa essência divina que está aí, querendo aflorar, florescer e dar os novos resultados, novos frutos que você merece desfrutar e saborear, experienciar na sua vida. Então, tenham uma excelente semana extraordinária para todos vocês, para todas vocês, florzinhas do meu jardim. Que é uma honra estar aqui e poder transbordar tudo isso com vocês. Então, uma semana extraordinária. E informar também que amanhã, às 16h30, é o nosso próximo encontro para falar sobre o nosso terceiro centro energético, certo? Que é o plexo solar. E logo em seguida, faço o convite para a sala VIP, onde faço a harmonização. E hoje, você já viu aqui, né? Mais uma vez, por que é importante estarmos harmonizados energeticamente. O corpo do nosso ser, corpo energético do nosso ser, em equilíbrio, né? Em harmonizado, em cor, velocidade e rotação. Porque é ele que faz a troca o tempo todo com essa grande vida, que é a energia telúrica, vital, cósmica, que é o que 90% supre e mantém a nossa experiência humana aqui, para que a gente possa ter cada vez mais comportamentos alinhados com o nosso propósito e nossa identidade. Tá bom? Então, muito boa semana para vocês, extraordinária semana para vocês. E até amanhã, 16h30. Beijão e fiquem com Deus.